Começa hoje por lá a cúpula do G7. E um dos assuntos aí como o grande pano de fundo dessas conversas é o acordo entre Estados Unidos e Irã, previsto para ser assinado na próxima sexta-feira para pôr fim à guerra no Oriente Médio. Um memorando de entendimento entre as partes, que o Américo Martins, nosso enviado especial, vai detalhar aqui para a gente e o quanto que o fator guerra acaba influenciando nas agendas por aí, Américo. Carol, esse acordo certamente vai tomar muita atenção dos líderes aqui do G7. As reuniões ainda não começaram, só chegaram por aqui em Evian. Até agora, 3 dos líderes, o presidente Lula foi o primeiro a chegar, líder convidado, chegou a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, e claro, o anfitrião Emmanuel Macron, que na sua chegada no hotel, que fica ao lado aqui de onde eu estou, em Evian, saudou a presença do presidente Lula, dizendo que ele estava muito contente com a presença do líder brasileiro aqui nessas reuniões do G7. Agora, o assunto principal, a partir da tarde, o presidente Donald Trump, por exemplo, chega daqui a 3 horas apenas aqui em Evian. Aí eles vão começar certamente a discutir muito os detalhes desse acordo que foi anunciado hoje entre os Estados Unidos e o Irã. Esses detalhes ainda não estão completamente públicos, mas nós sabemos que o principal é que, em primeiro lugar, vai haver um prolongamento aí, uma extensão do acordo de cessar-fogo por mais 60 dias e o Estreito de Hormuz vai ser liberado pelos dois lados. Tanto o Irã se compromete a não mais ameaçar e atacar barcos que queiram passar pelo Estreito de Hormuz, como os Estados Unidos também se comprometeram a levantar o embargo ali, o bloqueio naval que era feito contra as exportações de petróleo do Irã. Mas alguns pontos principais que levaram ao início da guerra não fazem parte desse acordo. Por exemplo, a questão nuclear do Irã, ou como vai ser administrado o Estreito de Hormuz a partir de agora. E sequer foi mencionado qualquer tipo de contenção sobre os mísseis balísticos do Irã, que era um pedido do governo de Israel, que não está nem um pouco contente com esse acordo e não vai estar presente aqui no G7. Agora, entre os países que estão aqui, os europeus em especial comemoraram muito esse acordo. Eles soltaram uma nota conjunta de Reino Unido, França, Itália e Alemanha, que são os 4 países europeus aqui do bloco, comemorando esse acordo e entendendo que esse pode ser um primeiro grande passo para uma estabilidade maior no Oriente Médio. Além, claro, desse acordo, dessas discussões, o presidente Donald Trump certamente vai chegar aqui cantando vitória, vai dizer que foi uma vitória total dos Estados Unidos. Os líderes do G7 vão tratar de outros assuntos, como, por exemplo, verba para o desenvolvimento de países mais empobrecidos e também como atingir um equilíbrio macroeconômico global um pouco maior. O presidente Lula vai falar nas 2 sessões sobre isso. Hoje, as reuniões são apenas dos líderes plenos do G7, as 7 grandes economias ocidentais. A partir de amanhã, o presidente Lula deve fazer essas intervenções no seu discurso com relação a esses temas e falar também de inteligência artificial. E ao redor dessa grande reunião do G7 também acontecem muitas reuniões bilaterais. E o presidente Lula tem pelo menos 2 confirmadas, uma com o anfitrião, Emmanuel Macron, e outra com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, e os dois devem discutir, possivelmente até lançar o início de negociações de livre comércio entre o Japão e o Mercosul. Obrigada, Américo, trazendo para a gente informações direto da França. Vai acompanhar bem de perto essa cúpula por lá. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Américo. Eu estou por aqui com a Clarissa Oliveira, nossa analista de política aqui da CNN. Acordou de mais cedo para estar conosco. Tudo bom, Clarissa? Bom dia. Muito bom dia para você, Carol. Bom dia para todo mundo que está aqui no Novo Dia. Muito bom te ter aqui, Clarissa. E aí eu chamo a atenção porque o Américo contava pra gente. Olha, o presidente Lula já chegou, temos por lá também a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E tem um assunto que interessa muito o Brasil nesse momento, que é a possibilidade da aplicação de tarifas aos produtos que são exportados para os Estados Unidos, ao chegarem lá taxados pelo governo americano. Quando o Américo Martins traz pra gente que o grande destaque dessa cúpula do G7 é o acordo entre Estados Unidos e Irã, o quanto que isso enfraquece a possibilidade de Lula conseguir prosperar numa conversa com o presidente dos Estados Unidos, Clarissa?
Bom, antes de tudo, a coisa está um pouquinho ofuscada para a agenda brasileira, né, Carol? O que a gente pode trazer para vocês aqui de preparativos do presidente Lula para essa viagem? Para quem não se lembra, Lula não estava planejando essa ida ao G7 originalmente, decidiu meio em cima da hora, justo em meio às notícias sobre esse novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos, anunciado pelos Estados Unidos. E aí, então, Lula viajou para a França já com um discurso preparado relacionado a esse tema. Então, a ideia é dar um recado para os Estados Unidos nessa fala do presidente Lula, mencionar essa questão do que Lula descreve como grande protecionismo americano, apesar de a gente saber que o próprio Brasil também é extremamente protecionista em várias frentes, mas a ideia é apontar o dedinho ali para essa estratégia de tarifaço que vem sendo adotada pelo governo americano já há bastante tempo, que já teve ali o Brasil mais de uma vez no centro dessas discussões, sempre com um componente político muito forte inserido. Então, Lula foi preparado para fazer essa fala. Só que o cenário mudou bastante, Carol. Então, com a notícia ontem do acerto aí, do acordo engatilhado para, quem sabe, eu falo quem sabe porque ainda é tudo tão incerto, colocar fim a esse conflito lá no Irã, diante desse contexto, a tendência é que toda a agenda do G7 acabe sendo amplamente dominada por esse assunto, como trouxe muito bem o Américo Martins. Então, o que a gente vai ver daqui para frente, nesses encontros paralelos, inclusive, que acontecem nessa cúpula do G7, muito provavelmente as discussões vão estar profundamente carregadas com essa questão do Oriente Médio. Então vai dizer, vai sobrar muito espaço para que Lula eventualmente faça uma discussão sobre tarifaço e protecionismo? Claro, um pouco vai ter, mas daí para isso ter a repercussão que a gente viu em outras ocasiões em que Lula usou um fórum internacional para fazer esse discurso, aí o cenário é completamente diferente. E só para a gente pontuar, vale a gente lembrar que não tem uma agenda Lula-Trump acertada para essa viagem. Chegou ali a se falar nessa possibilidade, mas pelo menos a versão que vem do governo federal é a de que nem sequer foi de fato pedido formalmente um encontro com Donald Trump. Primeiro que Trump tem a agenda dele e tem as prioridades dele. E está intensa. O Brasil não é prioridade absoluta para Donald Trump neste momento, em hipótese nenhuma. Então a gente tem que lembrar que lá atrás, quando Trump quis sentar com Lula, é porque ele queria dar um recado lá para a China. O cenário agora é bem diferente. Como o Américo colocou, se essa conversa acontecer, é de uma forma de pontual, fato, informal, tapinha nas costas, ai que química, é isso. É a Clarissa Oliveira, tá de olho também no que está acontecendo lá na França, trazendo informações aqui pra gente. Daqui a pouquinho conversamos mais. Clarissa, até já.